Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos. Está começando o Baderna News, o podcast dos ultrabadernistas. Eu sou o Pipe Mal, matando saudades aqui mais uma vez com o Marcel Camp, diretamente da radiosolarbrasil.net. Fala aí, Marcel. Oi, Alexandre. Estamos aqui de volta para mais comentários e notícias do mundo pop. Isso aí, falando em popularidade, alguém aqui que não é muito popular no meio dos quadrinhos, né? Martin Scorsese, comentando aqui a respeito da obsessão de Hollywood por números de bilheteria. Então ele comentou o seguinte: Scorsese mencionou que é compreensível que os estúdios não queiram perder dinheiro com as suas produções, ganhando algum retorno com isso. Porém, para o lendário diretor, o que se vê atualmente são estúdios buscando lucros cada vez mais altos a todo momento, sem a menor preocupação artística. E ele comenta aqui: desde os anos 80 tem havido um foco em números, é meio repulsivo. O custo de um filme é uma coisa, entenda que um filme custa uma certa quantia. Eles esperam pelo menos receber o valor de volta. E aí continua aqui: a ênfase agora em números, custo, fim de semana de estreia, quanto ele rendeu no mundo inteiro, quantos espectadores ele conseguiu. Como cineasta e como uma pessoa que não consegue imaginar a vida sem cinema, sempre acho isso realmente um insulto. E aí, Marcel, o que você acha dessa mais nova polêmica aí do Martin Scorsese falando a respeito de Hollywood hoje em dia? É o que a gente até estava comentando lá no Baderna Cast em relação a James Gunn e a DC, principalmente, de trazer muita quantidade ao invés de qualidade. Isso é resumido aí no que o Scorsese diz. Você esquece a qualidade de uma obra, você está querendo produzir em grande escala, vamos dizer assim, e sai atropelando. Nível industrial, né? Exato. E eu entendo o que ele quer dizer. Apesar de estar vindo de alguém que é um grande já crítico do mundo super-heróico, né? A gente já sabe qual é a dele em relação aos filmes super-herói, mas ele tá falando no todo. Você vê que desde os anos 80, ele menciona os anos 80, começa ali, talvez toda essa questão do mercado do blockbuster, que trabalha em cima da grande escala de superprodução, tudo muito assim, corrido, talvez, para atender a demanda do estúdio, né? Enquanto que ele não, ele sempre foi um diretor que trabalhou com um tempo assim, dado a ele, né? Ele tem todo um processo mais calmo de se trabalhar. Não é à toa que ele faz filmes já de muito tempo, mais de 2 horas, agora né? Ele entrega filme de 3. Então eu entendo o que ele está dizendo, eu entendo. Não, isso não é nenhuma crítica, assim, só voltar até ele. Eu lembro de uma entrevista que eu até vi com o Dustin Hoffman, ele falando a respeito disso, que ele estava falando sobre como que era feito, sei lá, na década de 60, 70, né? Ele falou até sobre aquele The Graduate, né? A Primeira Noite de um Homem, né? Sim. Ele falou que ele ficou meses só se preparando para trabalhar o personagem. Enquanto que hoje em dia não, hoje em dia realmente é ritmo industrial. Você chega, ó, toma aqui tuas falas, faz aí o que você tem que fazer, papum, tchau e benção. Basicamente é desse jeito que as coisas têm sido feitas atualmente, né? E eu concordo com o que o Scorsese está falando, até realmente voltado a não só essa parte da bilheteria, mas é realmente algo que, infelizmente, os estúdios hoje estão perdendo um pouco desse foco na qualidade do que eles estão apresentando, né? Você vê, por exemplo, né, a gente comentou no outro sobre a Marvel e também a DC, focando principalmente na Marvel, isso está acontecendo. Você tem aí uma galera que tá chegando lá, pega um filme grande, às vezes, que não é, e isso você pode notar também que acontece na Marvel, é que você tem uma galera que não tem aquela base para trabalhar com aquele tipo de coisa, que nem, por exemplo, a diretora dos Eternos, né? Uhum. Pô, ela fez filme independente antes, tipo 2 filmes independentes, que né, não custava nada, por quê? O estúdio fica em cima e começa a cobrar resultado em cima dos caras. Que é mais fácil de trabalhar esses caras aí do que você pegar, por exemplo, um Christopher Nolan da vida e falar assim, olha só, a gente quer o filme desse jeito. Ele bate na mesa e fala, não, eu quero o filme desse jeito. Né? O Tenet foi desse jeito também, né? Ele bateu de frente com o pessoal da Warner e da DC. E falou, não, eu quero um negócio em IMAX e tal, bababá. E aí eles falam, não vai pra HBO Max, vai pra cabo, que não sei o quê. Ele falou, não, mas o filme ele foi feito. O filme, no geral, na minha humilde opinião, até pegando um pouco também do que o próprio Tarantino ele fala, o filme ele tem que ser experienciado no cinema. Ele foi feito daquele jeito dali para ir pro cinema. Então você realmente focar nessa coisa só de ficar embalando tchau e bênção, vamos pro próximo projeto, não é um negócio que dá certo.
né? No final, quem sai todo mundo prejudicado, né? Sai prejudicado o estúdio. Porque fica em cima do diretor querendo focar em determinadas coisas que não necessariamente são benéficas para o trabalho dele como diretor, né? Porque o trabalho do diretor não é só direcionar os atores, é você também trazer os atores para si, para conseguir focar melhor ali numa produção que é, né, acaba se tornando mais interessante e mais prazerosa para todo mundo, e por consequência também fica mais fácil para o diretor trabalhar do que você ficar nessa coisa de pressão, eu quero resultado, eu vou te dar 200 milhões e aí eu quero um filme que, pô, vai render 1 bilhão de bilheteria. Isso daí acaba realmente prejudicando muito todo o processo, né? E até agora nem é mais só um mal da DC, né? Eu acredito que a Marvel, nessa nova fase dela, tá sofrendo dessa habilidade, vamos dizer assim, essa habilidade de apressar os seus produtores e diretores, né? Na verdade, eles estão trabalhando, como você falou também, parece em escala industrial, é um filme atrás do outro, você não tem uma elaboração de roteiro, você não elabora melhor um elenco, você não consegue interligar um título ao outro de uma forma, né, assim, consistente. Uma coesa, Isso, exista uma coerência narrativa onde o espectador, né, eu vou estar vendo ali o Aquaman, mas eu quero entender como é que ele vai estar agora na Liga, ou como é que ele vai aparecer no Flash, tudo, e de repente você olha, já tá os 3 filmes sendo produzidos, um embolando em cima do outro, e o que o Scorsese fala, o resumo de tudo é isso, parece que é a bilheteria, a gente só se importa com os números, sendo que, cara, em algum momento, quando o filme estiver nesse atropelamento, os números vão cair, a bilheteria vai cair, e aí é onde ele diz, eu tive 3 horas para fazer o Irlandês, o cara trabalhou um filme pra Netflix de 3 horas, e com certeza nenhum estúdio ficou espetando lá ele por baixo. Me entrega isso logo. Porque realmente um filme de 3 horas é muito inviável até no circuito comercial. A gente entende isso. Mas ele é um cara que ele preserva, ele zela a qualidade. Então é por isso que ele tem toda a propriedade para falar isso aí. Eu particularmente eu vejo desse jeito também. Assim, é lógico que você tem sim, você não pode deixar de lado essa coisa do comercial de não. Realmente, um filme de 3 horas de duração, apesar de, por exemplo, o Batman, né, que saiu no ano passado, são 2 horas e 50, mais ou menos. Exato. Ou mais o letreiro ali, deve dar mais uns 6, 7 minutos e tal. É um filme de quase 3 horas e tudo. Pós-crédito já acaba sendo 3 horas, né? É um filme grande, mas ao mesmo tempo é aquilo. Também eu acho que um dos grandes problemas é que Hollywood acaba se encontrando hoje em dia, e isso não acontece, a gente tá falando mais, né, focando mais na Marvel, no Scorsese, porque ele falou sobre filme de super-herói, que não tem mais essa coisa de você não tem um nível de periculosidade, você não, né, as ameaças, tudo. Não, você sabe que o Capitão América não vai morrer no final do primeiro filme, porque tem outros 3, 4 filmes que ele tem que aparecer depois e tal. Ele, nesse caso, ele também não tá errado. Não, a gente entende ele. E ele diz que essa coisa maciça de ser exibido, cara, por ano, 10 filmes de super-heróis, ele não é contra o filme do gênero, ele não é contra o filme de super-herói, ele é contra a massificação. A coisa exagerada realmente é de você, às vezes, em um mês, ter 3 filmes de super-herói, e de repente tudo do mesmo estúdio, e onde um não está interligado ao outro. Exatamente. E às vezes tem um filme menor no meio que é lançado que ninguém assiste. Que é exprimido e é muito bom, é excelente, e foi esmigalhado, porque aí é coisa de circuitos, né, de exibições, de salas de cinema, a gente não tem nem como ter poder a fazer os caras mudarem, mas fica a nossa dica aí. A gente tem que entender melhor distribuição nas salas de cinema. Porque não adianta você ter 10 salas num shopping. O shopping tem 10 salas de cinema. Você tem 8, 7 para filme de super-herói. Às vezes um filme só, né? Dependendo do filme, você tem um filme só. Tem isso. Você tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você tem Vingadores dublado em 5 salas e Vingadores legendado em 4. Cara, pra que isso? É o mesmo filme. Basta, então, você quer outras opções? Bota uma sala legendada e uma sala dublada. A bilheteria que o Scorsese diz tanto, vai dar tanto que quem gosta de dublado vai querer só ver o Vingadores dublado, e quem quer ver a voz original dos atores, vão ver eles legendados. E pronto, 2 salinhos já tá de bom tamanho. Não, e eu vejo até a situação, por exemplo, de Hollywood atualmente, porque o que tá rolando de rumor aí, na verdade até saiu notícia, é que vão entrar em greve lá, cara. Greve de roteirista de novo, a última, se não me engano. 2008, né? 2007 para 2008. Eu lembro bem do ano, o período, porque eu acompanhava Breaking Bad, e foi um hiato que me angustiou, porque a greve dos roteiristas implicou na série, e foi a primeira grande série de roteiristas que Hollywood sofreu. Isso num campo muito, assim, de magnitude que eles não esperavam, porque não só atingiu o cinema,
como atingiu série de TV. É. Então, uma greve de roteiristas, você para a alma, que a gente falou até no Baderna Cast. Atinge a alma da obra, que é o roteiro. Terceira temporada de Lost também. Foi atingida. Foi nessa época e tudo. Produtos muito bons, por sinal, na época. 2007, por aí. E foi atingida. James Bond, né? O Quantum of Solace também sofreu por causa disso. Que foi realmente até o pior da era Craig ali. O Quantum of Solace ficou bem fraco, né? Disputando ali com aquele outro do Spectre. O Spectre, o primeiro, né? Com feito ali. Então, realmente, é de se ver. E o que o Scorsese fala, dá pra analisar em cima disso. É a luta por uma bilheteria, quando, na verdade, cadê a qualidade? Cadê a qualidade? Cadê a opção pro espectador? Pro espectador, ele precisa de opção. Eu não quero ver filme de super-herói. Quero ver um drama épico. Vamos imaginar. Não, dê essa chance. E é um negócio também que o povo acaba esquecendo, mas assim, o nego não tá interessado, por exemplo, nos 30 produtores do filme. Porque no final, bem ou mal, quem é que fica de frente ali na linha de fogo é o diretor. É o nome do cara que então, se o filme tá ruim, a culpa é dele. Exatamente. E o nego esquece que você tem produtor, você tem CEO, você tem o diretor da companhia, você tem um monte de coisa. E a visão... Aí o diretor aí, isso aconteceu até meio com o Edgar Wright, né? Quando ele bateu de frente, quando ele quis fazer o Homem-Formiga. Ele quis fazer do jeito dele. Tem coisas, tem assinaturas da direção dele no filme que a gente consegue perceber, pra quem é fã do Edgar Wright, né? E antes dele, né, o Alexandre, antes dele houve com o Edward Norton. Também, o Hulk, né? Que foi minado, ele tinha até ele tinha ideias interessantes, ele tinha ideias dele próprias para desenvolver o Hulk, que inclusive eu gosto daquele Hulk dirigido por ele, sabe? Eu gosto. Assim, do Louis Leterrier, eu acho, né? Exato. Quer dizer, mas do Louis Leterrier que ia passar o bastão. Teve desavença, Mas realmente, o olhar artístico do Norton não bateu com o olhar artístico do estúdio, né? Não foi nem do Louis Leterrier. Ele estava sendo ali da Marvel, né? Então o olhar do Norton bateu de frente com os produtores mais poderosos da Marvel, né? Limaram o cara. Então, mais uma vez, por que tiraram o Norton? Por que tiraram o Wright? Cara, é bilheteria, é número que eles se importam. Eles não querem autoralidade. E o controle, né? O controle em cima da coisa toda. E isso não adianta. Isso sempre vai prejudicar o resultado final. Esse aqui é o grande... o grande X da questão, porque realmente não é só você tem que ter... Principalmente quando você contrata o diretor, tem muito diretor que ele tem assinatura visual. Você vê assim, por exemplo, a gente comentou a respeito do Zack Snyder, assim, ele tem uma assinatura visual. Dele é muito forte. O Nolan tem uma assinatura visual. O Tarantino, você tá vendo um filme dele, ele tem. Sabe que é dele. E você sabe, assim, por exemplo, o Tarantino, ele segue nessa mesma linha, né? O curioso é isso também. O Zack Snyder falou que uma das grandes influências dele é o Scorsese, na direção, né? Então... Mas assim, quando você tem... Por exemplo, um Tarantino também, que é um diretor muito autoral, você consegue perceber a assinatura dele. O Tarantino, diferente, até não digo nem diferente do Zack Snyder, porque ele também comentou isso, né, falando sobre o lado artístico, né, quando ele foi entrevistado pelos irmãos russos. Tem o lado artístico da coisa, que não, o que é comercial? Aí foi o que ele falou sobre a Liga da Justiça. Falou, Liga da Justiça, os produtores chegaram e falaram, olha só, tem que fazer mais engraçado aqui, bota o cara fazendo uma piada aí e tal. Fala, mas essa não é a visão do cara. Então a visão do cara, naquele momento ali, tem que ser deixada de lado, porque o cara está visando um lucro por causa do mercado, porque tem uma demanda e tem isso, tem aquilo. Aí quer dizer, aí vai minando a visão do diretor, que muitas vezes é uma visão que seria mais interessante até comercialmente do que o cara que está querendo vender o produto. Isso é que é o bizarro da coisa toda, né? Então a criatividade, por exemplo, no Tarantino, a gente sabe que os filmes dele se pagam, mas é aquele se pagar ali, tipo 10, 20 milhões e tal, nunca é um sucesso de bilheteria, não tem um negócio assim. E ele costuma até fazer filmes pequenos, assim, com relação ao orçamento e tal, né? Aquele Os Oito Odiados lá, que foi um orçamento um pouco mais pomposo, mas mesmo assim também, tudo se passa dentro de uma cabaninha e tal, quer dizer... Ele tenta ao máximo enxutar a coisa, né? Então, assim, não é nem querendo, escolher, qual lado que você fica e tal. Qual lado que você fica? Você fica do lado aí, pessoal que tá assistindo, você fica do lado dos produtores ou você fica do lado do Scorsese com relação ao que tem que ser feito no cinema? E quem é que dá a palavra final no negócio? Quem deveria ser a pessoa responsável para dar a palavra final? É isso aí. Nos vemos mais tarde. Um beijo na sua alma. Vamos lá assistir filmes, curta, compartilha, joinha, comente. E é isso aí. Vamos lá assistir filme. Tchau e benção.